sempre. Amém. A paz do Senhor, o Senhor seja convosco cada dia, cada dia, cada dia. Amém. Eu só tenho gratidão, eu não posso esquecer vocês, né? E eu quero dizer, meu filho, pastor Niles, não é o pano de prato que vai me lembrar vocês, né? Eu já lembro vocês sem pano, sem nada. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez o privilégio de estar convosco. Vocês são tão lindos, sabia? Eu olho para vocês, vejo cada um mais bonito que o outro. É verdade, eu não vou mentir. Vocês são muito bonitos. E eu tenho muita alegria quando o Senhor me dá a oportunidade de estar convosco. Agradeço aos meus filhos, pastor Niles e a Fernanda. Muito obrigada pela confiança e pela coragem de nos trazer para falar a esse povo abençoado. Em nome de Jesus, agradeço a liderança da igreja e a cada um, cada família aqui representada. Pedi ao amigo uma palavra para esta noite. Já desde uns dias atrás, eu venho conversando com ele, amigo, o que a gente vai falar? Não é fácil, amados, confesso com toda a sinceridade do meu coração. Não é fácil falar para um povo instruído pelo pastor Niles. Não é fácil. Precisa ter segurança na ação do Espírito Santo, porque não é fácil. Aqui não pode se falar qualquer coisa. O crivo é muito fino. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a oração dos irmãos, eu peço que a graça do Senhor me ajude mais uma vez a conversar um pouco sobre a palavra convosco. Evangelho Mateus, capítulo 10, a parte primeira do versículo. Mateus 10, versículo 25. Desculpe. Eu gostaria, não, só a primeira parte, né? Vocês vão ler. Eu peço à igreja, por gentileza, ler. 1, 2, 3. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Pronto, outra vez. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Eu sinto um temor muito grande quando eu leio este texto e quando é como se eu ouvisse o meu Senhor falando assim para mim. É como se eu pegasse a palavra dele e direcionasse diretamente à minha pessoa. É como se eu sentisse, ouvisse pela fé. Eu não posso explicar. O Senhor Jesus dizendo a mim, basta. Basta, não precisa mais nada. Só isso. Pode tirar, meu filho. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. E aí a responsabilidade é muito forte. O Senhor Jesus não disse, basta ao discípulo e ao servo fazer o que o seu mestre fez. Mas ele disse ser. E ainda hoje, enquanto meditava,
uma das coisas que o amigo me trouxe com muita clareza é que eu preciso ser como meu mestre, ser como meu Senhor. Não é imitá-lo, é ser como. Presta atenção que é muito mais profundo. Uma coisa é eu imitar uma pessoa. Outra coisa é ser como aquela pessoa. E o Espírito Santo trouxe para mim que uma das coisas que Jesus foi como homem e eu preciso ser é na minha comunicação, naquilo que eu falo. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo 4, quando Jesus prega em Nazaré. Versículo 22. Vamos lá, meus filhos. Vocês sabem que eu gosto que a igreja participe da leitura bíblica. Vamos lá? 1, 2, 3. Até aí. Todos falavam bem dele e estavam admirados de quê? E o Espírito Santo me confrontou sobre as palavras que saem dos meus lábios. Eu preciso ser como Jesus, meus filhos. E da mesma maneira como saíam palavras de graça dos lábios do meu mestre, do meu Senhor, dos lábios da igreja, corpo de Cristo, de cada um que somos membros deste corpo, as nossas palavras precisam ser palavras de graça. Mas como é que eu vou falar palavras de graça? Como é? A Bíblia Sagrada do Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 16. Vamos lá, meus filhos. 1, 2, 3. Glória a Deus. É possível falar palavras de graça, meus filhos? Glória a Deus. Nós não precisamos ir comprar a graça. Nós não precisamos fazer isto, aquilo, outro, para receber graça. A Bíblia Sagrada afirma: temos recebido da sua plenitude. Está faltando graça na sua vida? A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus e são filhos de Deus, eles já receberam graça sobre graça. Não foi uma medida de graça. Aleluia. Glória a Deus. Você já imaginou isso, a bondade de Deus? Olhou para nós, sem nada merecermos. Ele nos dá gratuitamente. A Bíblia diz: temos recebido da sua plenitude,
Da plenitude de quem? De Jesus. O que está saindo dos nossos lábios? Palavras de graça. Que tipo de vocabulário está sendo registrado no livro de Deus? Que sai da minha boca, amados. Jesus disse que toda palavra ociosa que nós dissermos, haveremos de dar conta diante do Senhor. E o Espírito Santo conversava comigo e dizia assim: hoje é o primeiro dia de uma semana que vem aí. Mas avalie cada dia da semana que passou, de domingo a sábado. Que palavras saíram dos meus lábios? Aleluia. Glória a Deus. Saíram palavras de graça? Ou saíram palavras de queixa? Ou saíram palavras de insatisfação? Ou saíram palavras de murmuração? Ou saíram palavras de críticas? Ou saíram palavras de acusação? Que palavras estão saindo dos nossos lábios? O que é que está na nossa boca? O que é que está no nosso coração? Se o meu coração está fortificado com a graça, meus lábios vão abrir e falar graça. Palavras de graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu agradeço a pessoa da mídia. 1, 2, 3. Meus filhos entenderam? Está muito claro aí, não precisa interpretar ou dissecar. Entenderam ou não? Outra vez, leiam, por favor. Meus filhos entenderam? Se da nossa boca saírem palavras torpes, como é que eu vou edificar e transmitir graça aos que me ouvem? Se em uma família, o pai da família for um homem que é evangélico, mas da boca dele saem palavras torpes. E você pode dizer, mas eu não falo palavrão. E quem foi que disse a você que palavra torpe é palavrão? Você não pode falar um palavrão e falar palavra torpe. Volta, por favor, meu filho, o versículo. O que é palavra torpe? O Espírito Santo me deu uma lição tremenda em cima disso, que me levou ao arrependimento, à confissão, ao quebrantamento. O que é palavra torpe, meus filhos? Número 1, a que for útil para... A que for útil para... Ou seja, tudo que eu falo que não é para edificar o outro, é o quê?
E qual a segunda coisa? Para que transmita graça aos que a ouvem. Entenderam agora, meus filhos? Tudo o que não for útil para edificar o outro, tudo que não for útil para a mãe edificar os filhos, tudo que não for útil para a esposa edificar o marido, tudo que não for útil para a família ser edificada, é o que, meus filhos? Nós precisamos ser como Jesus. Ser como Jesus. O que saía da boca, dos lábios de Jesus? Palavras de. E nós temos graça, sim ou não? O que é que nós já recebemos dele? Graça sobre graça. E o que acontece conosco? Que ao invés de falar palavras de graça, nós falamos palavras que entristecem o Espírito Santo. Nós precisamos repensar a nossa condição, meus filhos. Só pode falar palavras de graça quem está em Jesus. Essa faz toda a diferença. Quem está em Jesus, o coração está cheio de graça. E a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de ingratidão, a minha boca fala palavras de insatisfação. Mas quando o meu coração está cheio de gratidão, pelo que o Senhor tem feito por mim. Quando o meu coração está cheio de louvor, aleluia. Meu coração está cheio de alegria, meus filhos. A minha boca, os meus lábios, deixam sair deles palavras de graça. Mas como mais que Jesus diz para eu ser como Ele? Para falar palavras de graça, eu tenho que ser como Jesus. A Bíblia Sagrada diz, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1, 2, 3. Vamos lá. Próximo. Ele como é que ele se comportava quando ele era provocado? Versículo 23. Quando ele, ultrajado, o insultado, o que é que ele fazia? Da boca de Jesus não saía palavras de vingança. E da nossa boca, irmãos,
o profeta Isaías fala do meu Senhor, que ele foi levado ao sacrifício como ovelha muda. Aleluia mesmo. Ovelha muda. Não reclamava, não queixava, não murmurava, não questionava, não exigia seus direitos. E nós? Você pode estar pensando aí, eu vim nesse culto para receber uma palavra e sair daqui com esperança, com encorajamento. Mas eu digo a você, Deus ama você. De que adianta você receber uma dose de energizante hoje e amanhã você está completamente diferente do que é para ser, do que Jesus disse que nós éramos para ser. Então Deus nos ama. O Espírito Santo nos conhece. Eu não conheço a vida de ninguém, não vivo aqui, não moro aqui. Mas o Senhor conhece o dia a dia de cada um de nós. E o Senhor sabe as palavras que têm saído da nossa boca, o quanto tem entristecido o Senhor. Nós só temos o que agradecer. Nós só temos o que bem dizer a Deus. Nós temos todo o motivo do mundo para engrandecer aquele que nos comprou, aquele que nos tirou da potestade das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E eu preciso ser como ele. Eu preciso ter cuidado com as palavras da minha boca e tentar ser como ele. Que esta semana em especial, meus filhos, o Senhor escute e o reino das trevas também escute palavras de graça saindo dos nossos lábios, palavras de louvor a Deus, palavras de gratidão, palavras de misericórdia, palavras de compaixão para com aquele que é fraco, e não palavras que matam. A Bíblia Sagrada diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com a nossa língua nós podemos dar vida a alguém. E com a nossa língua nós podemos matar. Mas quando a gente abre a boca e dos nossos lábios saem palavras de graça, como Jesus. Palavras que foram úteis para edificar outros e dar graça aos que a ouvem. Pense nisso. Repense como têm sido os seus dias. Eu preciso cada dia repensar os meus dias. Lembrando sempre que eu preciso ser como meu mestre, que eu preciso ser como meu Senhor. Pastor Nilson, posso ter uma palavra de oração? Pai,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho entregue aquilo que recebi do Senhor nesta noite. Eu não conheço as pessoas que aqui estão. Eu não sei o dia a dia delas. Eu as estou vendo bonitinhas, arrumadas, perfumadas, organizadas nesta noite, cantando, celebrando. Mas o Senhor sabe que tipo de palavras tem saído da nossa boca. Palavras de ódio, palavras de vingança, palavras de raiva, palavras de amargura, que ao invés de dar graça àqueles que a ouvem, provocam tristeza. As palavras que o meu Senhor falava, as pessoas se alegravam, as pessoas celebravam, as pessoas diziam: ninguém falou jamais como este homem. Aleluia. Mesmo aquelas palavras que reverberavam, confrontavam, eram com graça. Nós te louvamos porque o Senhor já nos deu graça sobre graça, para que nós possamos abrir os nossos lábios e falar com graça. Mas o Senhor diz a mim nesta hora de oração: como liberar, manifestar nas palavras graça, se o coração não tem graça? Se o coração tem ingratidão, egoísmo, queixume, espinhos, tem como sair graça dos lábios. Perdoa-nos, Senhor, por não permitir a graça encher o nosso coração. Ajuda-nos a arrependermos cada dia, nos arrependermos das palavras torpes da nossa boca. Nos humilharmos diante de Ti, para que as pessoas à nossa volta possam receber palavras que edificam, que dão graça aos que a ouvem. Oro por cada família aqui representada. Cada pai, cada mãe, cada filho possam deixar a graça na sua plenitude invadir cada membro das famílias e o Senhor ser glorificado através de nós. Oramos em o nome poderoso do Senhor Jesus. Ser como Cristo, ser como Cristo, é tudo que eu mais desejo ser como Cristo, ser como Cristo, que todos possam
possam ver a Cristo em mim. Glória a Jesus, glória a Deus. Samuel se ajuda aqui, Fernanda também. Senhor, te louvo, Senhor, por esta palavra. Eu peço que o Senhor venha aplicar aos corações neste momento. Quero pedir a tua bênção sobre a vida da irmã Lídia, bênção de saúde. Tu sabes este ombro aqui, Senhor. Tu sabes e tu podes tocar. A minha mão é só a minha mão, mas essa mão também é tua para tocares na sua vida, na sua saúde, sobre o seu corpo, este corpo que também é teu, Senhor, é teu. Senhor, que este corpo seja fortalecido e renovado com força e poder, para que a tua serva continue distribuindo, semeando, Senhor, com lágrimas como ela mesma, como diz a palavra, com lágrimas semeiam. Que com júbilo a sua vida seja de colheita, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero agradecer a irmã Lídia. Aleluia, glória a Jesus. Eu preciso fazer uma aplicação para você. Coloca na tela, por favor, o texto de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Pode baixar um pouquinho aqui o som da frente ou o retorno, não sei, que está dando um pouquinho de... Tiago, capítulo 2, diz assim, verso 9. Tiago 2:9, de forma bem rápida, diz assim: com a língua, Tiago, eu falei 2, é 3, desculpa, Tiago 3, verso 9, Tiago 3, 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Observa bem, queridos. O projeto de Deus, de forma bem sintética, o projeto de Deus, ao trazer Jesus à terra, preste atenção, ao trazer Jesus à terra, é deixar Cristo na terra. O projeto de Deus ao trazer Jesus à terra é deixar Jesus na terra. O projeto de Deus não é chegar aqui e dar uma mensagem e ir embora. O projeto de Deus é, quando Ele vem, é deixar o Cristo. Quando Ele está terminando o ministério dele, antes mesmo do Pentecostes, Ele reúne rapidamente os seus 11 discípulos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito. E depois ele disse: vocês vão lá e vocês vão receber a virtude. Mas eles tinham que deixar o quê? O Espírito de Cristo. Cristo vem aqui, Jesus vem aqui e ele deixa ele. Então cada pessoa a ser como Cristo é exatamente isso, essa reprodução que aparece Cristo em todo lugar, porque Cristo não é uma mensagem. Não, eu estou dando uma mensagem, você vai para o céu, morre, se você crê em Jesus, está tudo resolvido, você vai para o céu. Mensagem sofre competição de mensagem. E aí a pergunta é: quem é o mensageiro? Essa questão é que fica: quem é o mensageiro? Portanto, a questão-chave é você. Você é o mensageiro, então você tem que ser a própria mensagem que você vai proclamar. Por isso, ser como Jesus significa há uma reprodução de vários Jesuses em toda a terra. Não é a reprodução de várias mensagens xerocopiadas, é de várias pessoas com o mesmo Espírito de Jesus. Você entendeu? Por isso a preocupação da igreja não é simplesmente dar uma mensagem, você pega a mensagem e vai para casa. Isso não resolve o problema. Porque se você amanhã não é a mensagem, o que você falar não vale. Não vale. Você tem que se tornar a mensagem. Eu já falei isso aqui na quinta-feira, a gente fala isso, é emuná. A palavra emuná no hebraico é exatamente isso, se tornar aquilo que você crê, crer aquilo que você se torna em Deus. Por essa razão que eu li esse texto da língua, com a língua bendizemos ao Senhor, e tudo na esteira do que a irmã Lídia falou.
e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma procede, verso 10, bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Por que que não é assim, irmãos? Verso 11 e 12 responde: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? O problema não está na língua, está na fonte. E aí continua e diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O problema está na fonte. E essa noite o Senhor quer mudar a fonte que muda, que traz essas palavras para a sua boca. O Senhor quer mexer na fonte da sua vida. O Senhor quer fazer alguma coisa na origem dessas coisas. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? A videira vai ganhar. Meu irmão, isso nem está na equação. Nem está na equação. Ser membro, isso e aquilo. Não. É você, é a sua história, é o seu coração. É Jesus que quer ser visto, reproduzido em você. E por isso Ele convida você a trocar a fonte. A fonte da amargura. Eu não consigo perdoar. Tem uma amargura dentro do seu coração. Ah, tem uma fonte aqui, eu não confio em ninguém. Então, a desconfiança e um julgamento antecipados. Eu não confio em ninguém significa, para mim, todo mundo não presta, com exceção de. Então, assim, é muita coisa no coração e essa fonte estragada vai produzir o quê? Coisa estragada. Essa noite, Deus quer mudar a fonte do seu coração. Ele quer mudar porque quando você, olha só, quando você entrar em sua casa com uma fonte nova e uma boca nova, a sua vida vai ser transformada. Provérbio 18 diz que do fruto da sua boca se farta o homem. Quando ele abre a sua boca e diz: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, tudo está sob o Teu controle. O Satanás também ouve isso. Os inimigos também ouvem isso. O inimigo se sujeita a uma palavra que tem poder. Porque essa palavra que tem poder não veio de você, veio da fonte nova que o Senhor vai colocar no seu coração. Quero que você fique de pé essa noite. E eu quero saber aquelas pessoas que querem e reconhecem e receberam, não a palavra minha. A palavra é dada aqui pela irmã Lídia, ela colocou aqui, eu só fez uma rápida amarração para oportunizar você a você trocar fonte. É igual a trocar bateria de relógio, é igual a trocar bateria de um carro. Você está na rua, quando bate a chave e de repente você está pronto para um casamento, porque a bateria nunca acaba avisando: vou acabar amanhã. É na hora que você está arrumado, que você bate a chave, a bateria acaba. Não é assim? Pois você bateu a bateria aí e você viu que ela está acabada, está fraca. Ela precisa de quê? Você precisa de uma fonte nova. Essa fonte vem de Jesus Cristo. Curva seus olhos, feche seus olhos, curva sua fronte agora. Se quiser subir aqui para fazer um dedilhado, pode fazer. Mas eu quero oportunizar você. O Senhor está te chamando essa noite. Sabe o que você vai fazer? Em nome de Jesus, você vai pegar os seus 2 pés e vai fazer assim, como você já sabe como é que anda, né? Você aprendeu a andar desde pequeno e você vai andar até aqui à frente em nome de Jesus. Por que você vai fazer isso? Porque você quer. Você não vai fazer porque eu quero, você vai fazer porque você quer fazer. Você quer vir à frente, trocar de fonte. É isso que você quer. Por quê? Porque Deus falou contigo. O Senhor falou com você, você ouviu Ele falar com você, você sentiu Ele falar no seu coração e você quer isso. Não sou eu que quero, é você que quer. Você quer trocar a bateria deste equipamento. E ele vai produzir vida. Hoje, quando você chegar em casa, quando você abrir sua boca para falar as coisas desta fonte nova, você vai se admirar das coisas que vai sair da sua própria boca. A boca estava suja, mas trocou a fonte, a boca ficou limpa. A sua boca era uma boca negativa, pessimista, mas trocou a fonte, a boca ficou o quê? Uma boca de declaração de fé. É simples assim. O Senhor vai trocar esta fonte da sua boca, esta fonte do seu coração, para que a sua boca seja uma boca nova e seja aquela boca que proclama a verdade de Deus. Tem uma pessoa que veio aqui na cadeira de rodas, ela está também trazendo a fonte. Ah, eu vim aqui por causa... Não, ela veio por causa da fonte, ela ouviu, foi a palavra. E nós vamos orar. Eu vou orar por você, vou orar por essa senhora também. É sua mãe, Rodrigo? É sua mãe? Perfeito, vou orar pela senhora, muito prazer em conhecer, viu? Prazer muito grande. É muito grande mesmo que eu conhecer a mãe do Rodrigo. Fecha seus olhos, você que está aqui à frente. Fala assim: Jesus, eu quero trocar a fonte. O que tem saído não tem te agradado. O que tem saído
não te glorifica. Eu quero louvor, adoração, proclamação, palavra. Eu quero palavras inspiradas na nova fonte, a fonte do céu. Você já orou, agora eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, essas vidas estão aqui porque ouvi. Senhor, a palavra diz: ouvi e a vossa alma viverá. E Senhor, essas pessoas ouviram, e a tua palavra diz: a sua alma viverá, ouvi, a vossa alma viverá. Quero proclamar aqui vida em nome de Jesus, vida espiritual, as fontes ressecadas. A tua palavra diz que aquela árvore que está ressecada, que está murcha, e a tua palavra fala em Jó, ao cheiro destas águas ela brota e novos renovos nascem, porque a fonte gera isso. Pai, eu proclamo agora todo tipo de malignidade que esteja nessas fontes. Coisas que foram ditas, elas são anuladas agora pelo poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que foi proclamado contra si próprio, contra a família, contra marido, contra filho, contra esposa, contra finanças, contra a sua própria existência, contra pai, contra mãe, contra autoridades, contra pastores, contra a igreja. Estas coisas são anuladas pelo poder do sangue de Jesus agora, para que não haja nenhum argumento das trevas contra essas vidas. Senhor, faz como se fez com Isaías. Tira com Atenais uma brasa e toca em cada lábio aqui agora. Não somente a fonte, mas os lábios. Santifica esses lábios. Aquele que falava, Senhor, que xingava, que falava palavrão, que maldizia, que, Senhor, tem costume de mentir. Eu vou pedir ao Senhor que o Senhor bloqueie. Quando essa pessoa for mentir, vomite, Senhor. Quando essa pessoa for mentir, ela sinta uma dor em algum lugar do corpo. E o Espírito Santo, por favor, vai lá e ajude essas pessoas a serem instrumento de bênção. Eu oro pela mãe de Rodrigo, que está nessa cadeira de rodas. Senhor, eu peço que o Senhor a abençoe agora com poder, com graça sobre a sua vida. Tu tens o poder, Senhor, sobre ela, e ela também respondeu a tua palavra. Eu te agradeço. A todos que, Senhor, estão nos seus lugares fazendo a mesma coisa, pedindo que o Senhor troque a fonte, que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que veio à frente, repete assim comigo. Diz assim: Senhor, eu sou teu, ou eu sou tua, né? A minha vida é tua, a minha vida te pertence. Tu és o dono dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e da minha boca. Que na minha boca estejam os altos louvores de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor por isto. Glória a Deus. Antes que a gente cante uma música,